E se os maiores poetas do passado pudessem, de alguma forma, falar com a gente hoje? Lá do além? Pois é, essa é exatamente a premissa de uma coleção de poesia muito, mas muito fascinante que a gente vai analisar agora, uma obra que diz ter sido ditada diretamente do mundo espiritual. E logo de cara, essa frase. 6 palavras que já nos jogam no meio do conflito principal. A ideia de que o nosso corpo, a nossa carne, é uma espécie de prisão. É desse ponto de vista um tanto sombrio que toda essa jornada poética começa. Então, de onde vêm esses versos? A fonte é o livro Lira Imortal. A história é que ele teria sido psicografado pelo famoso médium Chico Xavier, que afirmava estar transcrevendo poemas ditados por espíritos de grandes poetas brasileiros. É uma premissa que, no mínimo, convida a gente a focar na mensagem, né? Ok, vamos tentar entender melhor essa visão da vida da Terra. Por que será que os poemas descrevem a existência de uma forma tão crua e, às vezes, bem pesada? Olha, aqui a gente sente quase um desespero. É a alma questionando a própria condição, se sentindo presa, diminuída por um corpo que a limita. É um verdadeiro grito de angústia que ecoa em vários momentos da obra. E a linguagem usada é visceral. O corpo não é visto como um templo, sabe? É um vaso de tegumentos, um abismo de instintos vorazes. A biologia aqui não é algo a ser celebrado. Ela é apresentada como a própria arquitetura da prisão, a origem da nossa amargura original. Mas aí fica a pergunta, se a vida é só essa prisão de carne, qual o sentido de tudo? É justamente aí, quando essa visão materialista chega no seu limite, que os poemas começam a mostrar um outro lado, um vislumbre de que existe algo mais. A ciência daquela época, na visão desses poetas, diria basicamente isso, que somos só destroços, um simples mecanismo de ossos e carne. Uma visão bem fria, bem mecânica da vida. E é exatamente contra essa ideia que a poesia se levanta. E aqui a gente vê o coração do conflito. De um lado, um mundo material, que seria uma prisão temporária cheia de dor. Do outro, o mundo espiritual, que seria a realidade absoluta, um lugar eterno de paz. A mensagem poética é clara. O que vivemos aqui é uma ilusão, e a verdade estaria nos esperando. Bom, se o diagnóstico da nossa condição é tão sombrio, qual seria a cura? A obra não fica só apontando o problema, não. Ela oferece um caminho, uma filosofia para a gente conseguir navegar por essa existência. E esse caminho é o Espiritismo. Dentro dessa filosofia, o Espiritismo é apresentado como uma ilha de bonança no oceano de dor. Menos como uma religião cheia de regras e mais como um porto seguro, uma espécie de bússola para quem está buscando um sentido maior para a vida. E esse caminho teria 3 passos fundamentais. Primeiro, enxergar a morte não como o fim de tudo, mas como uma libertação. Segundo, aceitar o renascimento, a reencarnação, como uma lei natural de evolução. E por último, o mais importante de todos, praticar a caridade, que seria a essência de tudo que leva à perfeição. Tá, e seguindo esse caminho, a gente chega onde? O destino final que essa jornada promete não é mais de escuridão, mas sim uma promessa de luz e de uma beleza que seria até difícil de descrever. Percebe? A escuridão daquele mundo amargo começa a se desfazer. A morte, que antes era algo a se temer, agora se torna um caminho florescente, uma estrada de ouro e luz. É uma virada de chave completa. E nessa estrada de luz, o que se encontra são regiões de paz, um lugar onde a dor e o choro simplesmente não existem mais. É o oposto exato daquela prisão de carne que a gente viu no começo. Mas o interessante é que essa paz não é uma paz ociosa, parada. As almas que chegam lá, segundo os poemas, têm um propósito. Elas derramam o amor de Deus sobre quem ainda está na jornada terrena, ajudando, mesmo que de longe. Então, o que se encontra lá é uma eterna aurora, um lugar para reencontrar quem a gente ama, onde a vida finalmente tem paz e propósito. É um mundo, dizem os poemas, embalado por uma sacrossanta harmonia e unido por um laço de amor que nada pode quebrar. No fim das contas, a grande jornada que os poemas descrevem é essa. É uma travessia da prisão escura da carne para um panorama infinito de luz, para a libertação do espírito. E assim, a obra toda nos deixa com essa pergunta, uma pergunta que transforma tudo e que fica ecoando na cabeça da gente. E se o maior sofrimento da vida for, na verdade, só o prelúdio para a chegada da luz?